Olha lá, vamos ver juntos aqui esse vídeo. Não se trata aqui de uma defesa, mas de uma oportunidade de trazer a todos Bom dia, Game Jesus. o atropelo que vem acontecendo de um poder sobre o outro e a perseguição que o Supremo Tribunal Federal tem feito a um parlamentar, as prerrogativas do mandato parlamentar. É que, no meu caso, parlamentar eleito, com mandato parlamentar, um representante de parcela da população, eu estou servindo hoje de joguete de casuística do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal precisava colocar um parlamentar nessa ação de trama de golpe, até que ele firmasse uma competência. E assim o fez. Eu não saí apenas da administração, eu não estava fazendo um teletrabalho, não estava em uma viagem. Eu saí de Brasília e fui ao Rio de Janeiro concorrer a uma eleição de deputado federal. Não estava mais no governo. Não tive reunião nenhuma de governo. Não estava em tratativa nenhuma de governo. Qual é a dedicação para uma vitória numa eleição para deputado federal? Todos vocês sabem. A gente tem que fazer um sacrifício na família. Nós temos que demonstrar quem nós somos. Nós temos que demonstrar o nosso propósito. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo com uma estratégia de mostrar que o nosso propósito está ali para trabalhar a população, para dar credibilidade. E o que é essa vitória? É uma grande gratidão e responsabilidade de representar uma população. Como é que eu poderia estar fazendo tratativa de golpe se eu estava focado no Rio de Janeiro, tratando de uma campanha eleitoral dificílima, em qualquer estado da federação? Eu entendo que a opção que o delegado Ramagem fez na sua defesa foi equivocada e complica um pouco ele mesmo. E eu vou me ater inicialmente aos argumentos apresentados pelo deputado Ramagem, depois entro mais especificamente na parte constitucional, num diálogo com o relator. O deputado Ramagem fez a seguinte pergunta: como eu poderia fazer parte de um núcleo central de uma trama golpista se eu estava em campanha eleitoral? Esse foi um argumento que ele voluntariamente decidiu utilizar hoje. Primeira observação é que em vários momentos da fala do delegado Ramagem, ele não me pareceu contestar que houve uma trama golpista. Esse é um ponto. Ele procurou se dissociar desta trama golpista. Vale esta observação. Mas o argumento que ele apresenta é extremamente frágil. Como eu teria participado se eu estava já em campanha eleitoral e vossas excelências sabem do esforço que é para se eleger? Bem, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os crimes impetrados ou imputados, melhor dizendo, ao delegado Ramagem, não se iniciaram no período eleitoral. Veja, o ataque às urnas eletrônicas como forma de subverter a ordem democrática e o aparelhamento da ABIN para espionar de forma flagrantemente ilegal adversários políticos, isso remonta a 2021. Isso. Então vamos lá, não era período pré-eleitoral, não era período eleitoral, não era ano eleitoral, muito menos, obviamente, depois do resultado das eleições e depois da diplomação. O argumento do deputado Ramagem, além de não ser necessário aqui, é uma espécie de atestado de culpa. Veja a fragilidade. Como eu teria participado se eu estava em campanha? Nem faz sentido cronologicamente. Porque os crimes aos quais ele está sendo denunciado remontam ao ano de 2021. Sequer era ano eleitoral. Isso é importante dizer. E nesse sentido, ali já existe a caracterização de associação criminosa para subverter a ordem democrática,
para impedir um processo eleitoral que ainda aconteceria. E por que 2021? Essa pergunta é importante. A trama golpista, que se inicia dentro do governo Bolsonaro, Vamos, gente, ano e superchat. meio antes da própria eleição, se inicia especialmente depois de que momento? Que momento é chave para isso? Após a anulação das condenações sobre o presidente Lula. E quando Lula se torna elegível novamente. Então, a partir desse momento, de forma mais orgânica, por meio de milícias digitais, por meio de desinformação, fake news, calúnia, difamação, aparelhamento de serviço oficial de inteligência, já se começa dentro do governo Bolsonaro um tensionamento, antecipando uma possível provável derrota eleitoral. É muito antes, portanto, do período eleitoral. E não foi mera conjectura ou mera mensagem de WhatsApp. Foram ações coordenadas visando a subversão da ordem democrática. Mas o delegado Ramagem foi além hoje, e insisto, desnecessariamente. Como alguém que é do direito, ele fez um péssimo trabalho de defesa para o seu julgamento, não aqui, mas no STF. Ele perguntou assim, mas veja, se não houvesse 8 de janeiro, haveria investigação sobre o restante? Gente, o pressuposto dessa pergunta é, de novo, um atestado de culpa. Quem fez o 8 de janeiro... Você já parou para pensar quanto patrimônio você precisa acumular para viver de renda? Com a nossa planilha gratuita... Foram vossas excelências, que participaram direto ou indiretamente. Se 8 de janeiro não deu certo, que bom. A democracia sobreviveu, mas foi uma porta de entrada para que toda uma investigação chegasse a diversos crimes cometidos anteriormente. Vossas excelências falharam. E que bom para a democracia, para o povo brasileiro, para a diversidade, para a república e para a cidadania. Mas vossas excelências abriram as portas para essa investigação. Mas atenção, e aqui já é um diálogo com o relator respeitosamente. 8 de janeiro, segundo a investigação, não foi a finalidade inicial. Ninguém está dizendo que lá em 2021 se planejava um atentado à sede dos 3 poderes. 8 de janeiro, eu vou repetir, não foi a tentativa inicial. 8 de janeiro foi a culminância de um processo e uma tentativa final. Porque antes do 8 de janeiro, Fernando, teve tentativa de impedimento da posse, tentativa de impedimento da diplomação, minuta para tentar dar um suposto ar jurídico para interditar o TSE e anular a eleição. Antes disso, houve o 30 de outubro com o aparelhamento da PRF para dificultar o acesso às urnas de eleitores do Lula. Repara que tem tentativas no plural. Seja de descredibilizar o processo eleitoral, dizendo que as urnas eletrônicas são fraudadas. Exatamente. Depois tentando diminuir a votação do Lula, especialmente na região Nordeste. Depois tentando um suposto ar jurídico, dialogando com as Forças Armadas para fazer uma intervenção. Depois caos em Brasília para impedir a diplomação. 8 de janeiro nunca foi planejamento inicial. Sinceramente, ali era desespero. Já que tudo deu errado e a soberania popular está sendo respeitada, então uma tentativa final, na minha opinião, desesperada, de impedir a continuidade do governo eleito do presidente Lula. Então, 8 de janeiro abriu as portas para a investigação e a gente teve a chance de perceber as tentativas de golpe no plural e todo o tecido, desencadeamento dessa trama golpista. E, por fim, prerrogativa parlamentar. Óbvio que a imunidade é importante. A imunidade é importante para que um mandato parlamentar não seja coagido, inibido, interditado por uma maioria eventual. Ok, mas veja, vamos lá. Não tem sustentação jurídica, e aqui é sobre o relatório, abranger outros réus que sequer foram ou são parlamentares. Essa tese, sinceramente, é bizarra, tosca, frágil do ponto de vista jurídico, vai servir de agitação aqui e não tem consequência nenhuma depois.
E não é interferência do STF, é leitura e interpretação básica da Constituição da República. E os crimes anteriores à diplomação, é óbvio que eles não podem ser suspensos. E fica óbvio que a trama golpista, com ações coordenadas, são anteriores à data da diplomação. E qual é o paradoxo? Eu termino com isso, deputada e companheira Fernanda. A imunidade parlamentar está garantida de forma muito objetiva na Constituição de 88. Constituição de 88, fruto de luta pelo processo de redemocratização, fim da ditadura militar. A ditadura militar é que cassou de forma arbitrária mandatos e dissolveu o Congresso com ato institucional. Ou seja, a imunidade parlamentar é uma garantia constitucional fruto da redemocratização que acabou com a ditadura. Olha o paradoxo. Os amantes, amigos, discípulos e filhotes da ditadura estão usando a prerrogativa da imunidade parlamentar para isentar alguém que tentou subverter a ordem democrática. É um absurdo. Não faz o menor sentido. Quem usa de equipamento de inteligência para fazer espionagem ilegal de adversário político, autoridades jurídicas e jornalistas, usar tecnicismo jurídico para se defender numa imunidade, eu insisto, é um paradoxo. A imunidade é conquista da democracia. Democracia que deu fim à ditadura. Ditadura que vossas excelências pública e oficialmente defendem. É paradoxal, contraditório ou irônico. Então, na minha opinião, respeitosamente, o delegado Ramagem fez uma péssima defesa de si mesmo, que inclusive vai dificultá-lo como réu no STF. E do ponto de vista constitucional, se há possibilidade jurídica de sustar ação penal apenas dos 2 crimes posteriores à diplomação, porque 8 de janeiro nunca foi o objetivo inicial, foi culminância de uma série de tentativas frustradas, que não deram certo, que bom para a democracia e para o povo brasileiro. Muito obrigado. Grande Pastor Henrique Vieira, meus queridos e queridas. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.